Começa agora mais uma edição do Giro Político e olha só que curioso. Mal acabou a eleição municipal agora de 2024 e já temos pesquisas para as eleições presidenciais de 2026. Acredite se quiser. E Jair Bolsonaro, do PL, mesmo inelegível pelo TSE, lidera numericamente as intenções de voto para 2026, com 37,6%, enquanto Lula, do PT, tem 33,6%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, configurando ali um empate técnico. O levantamento foi realizado entre os dias 21 e 25 de novembro, logo após a operação contra-golpe e o indiciamento de Bolsonaro pela PF, que investigou uma suposta tentativa de golpe e conspiração para assassinar Lula. Com Bolsonaro inelegível por enquanto, a Paraná Pesquisas, que é quem fez o levantamento, fez prévias também com outros candidatos. Por exemplo, quando Lula enfrenta Tarcísio de Freitas, o atual governador do estado de São Paulo, Lula tem 34,2% contra 24,1% de Tarcísio. Já em um cenário com Michele Bolsonaro, Lula tem 34,2% também, contra 27,5% da ex-primeira-dama. Em um cenário com Ratinho Júnior, Lula tem 34,4% contra 15% de Ratinho. Já no cenário com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Lula tem 34,7% contra 12,2%. Ronaldo Caiado, de Goiás, tem 5,3% contra Lula, com 34,7%. Nessa pesquisa foram entrevistadas 2.014 pessoas presencialmente, realizada pela Paraná Pesquisas e contratada pelo próprio Instituto. E dando um giro agora pela nossa região, a Justiça Eleitoral de Rio Preto decidiu pela absolvição de Itamar Borges e José Luiz Crivellin das acusações apresentadas pela coligação Amor por Rio Preto. Entre as denúncias estavam abuso de poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação e outras condutas vedadas. Entre as principais acusações está de que o Ministério Público Eleitoral apontou possível abuso de poder econômico, mas a juíza Luciana Cassiano Zamperlini Cochito destacou a falta de provas sobre valores, datas ou times beneficiados. Ela concluiu que a presença do nome deputado Itamar Borges nas camisas não configurou irregularidade. Outro apontamento é sobre o uso irregular de outdoors, em que a juíza afirmou que não há comprovação de que os outdoors tenham realmente sido financiados com recursos públicos ou configurado propaganda eleitoral. De acordo com ela, abre aspas, não há pedido explícito de votos ou menção à candidatura. A participação de um servidor comissionado que era funcionário da Alesp em atos de campanha também foi considerado legal. E, por fim, foi descartada a acusação de uso de instalações públicas para fins eleitorais, já que não houve comprovação de pedidos de voto ou apoio político durante as visitas. A sentença absolve Itamar e Crivellin de todas as acusações, reafirmando que não houve comprovação de irregularidades que impactassem de fato o equilíbrio eleitoral. A decisão, vale lembrar, ainda cabe recurso. E continuamos a falar, claro, sobre o assunto da semana. A tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil após as eleições presidenciais. E agora, política e fé se misturam. A Polícia Federal encontrou no celular do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco, uma mensagem apelidada de Oração ao Golpe. O texto é enviado em 3 de novembro de 2022 ao contato identificado como Frei Gilson, ou seja, Gilson da Silva Pupa Azevedo, pedia orações para ministros da Defesa e generais das Forças Armadas, incentivando-os a salvar o Brasil e agir com consciência histórica contra a posse do governo eleito, no caso, o governo Lula. A investigação revela que o padre participou de uma reunião no Palácio do Planalto no dia 19 de novembro de 2022, onde uma minuta golpista foi discutida. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, do STF, o religioso fazia parte do núcleo jurídico do esquema, sendo responsável por criar fundamentações jurídicas para apoiar os planos golpistas. Na mensagem, o padre pediu que Frei Gilson repassasse o texto somente a pessoas de estrita confiança. Para a PF, isso demonstra que José Eduardo já promovia a ideia de um golpe logo após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.
As investigações continuam e o caso reforça a gravidade do suposto envolvimento de lideranças religiosas em articulações antidemocráticas.